Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero glorificar o nome do nosso Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez na sua presença, pela bondade e a misericórdia de Deus, por podermos sentir o toque de Deus, a misericórdia de Deus sendo renovada sobre as nossas vidas. E verdadeiramente isso tem sido motivo de não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E eu glorifico a Deus, porque nós temos a certeza do cuidado dEle. O Espírito Santo, aleluia, Ele tem intercedido pela minha vida, pela sua vida, com gemidos inexprimíveis. E eu quero engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do nosso Deus pela rica oportunidade de tê-lo comigo em todo tempo. Eu creio no nome de Jesus Cristo que o Senhor neste momento é aquele que vai de encontro com o que nós precisamos, necessitamos. Mas Ele sabe exatamente o que nós precisamos neste tempo. Nós estamos servindo a um Deus de profundidade. Ele é um Deus de relacionamento, um Deus que se agrada daqueles que buscam a sua face. Eu quero falar um pouco hoje sobre casamento, mediante tudo aquilo que Deus tem ministrado no meu coração por este tempo. E antes de qualquer outra coisa, eu quero pedir licença para me colocar na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, e pedir para que o Espírito Santo nos leve a um momento de intimidade. E eu quero que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você nessa noite. Que você possa abrir o seu coração, dar oportunidade para abrir os seus olhos espirituais e deixar Deus tocar você. Deixar que o Espírito Santo tenha liberdade para se revelar através da palavra do Senhor. E vamos neste momento orar ao Senhor e pedir para que Ele se faça presente mais uma vez. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós rendemos graças ao Senhor por podermos estarmos minha querida Viviane, amém. Nós estaremos orando sim pelo Vitor, pela Érica. Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele conhece a necessidade de cada um. Amém. Amém. Vamos continuar orando, ainda na presença de Deus, vamos orar. E Pai, eu peço, Senhor, para que cada detalhe, Senhor Deus, ó Pai, desta ministração seja conduzido pelo Teu Espírito Santo. E eu peço, ó Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, com aquilo que nós precisamos e ministre, ó Deus, Senhor, sobre nós tudo que nós necessitamos e precisamos, e que assim, Deus, ó Pai, o Senhor possa confirmar, garantir vitória sobre as nossas vidas, para que o Seu nome seja exaltado, glorificado, em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus. Eu clamo nesta noite, ó Pai, para que o Senhor possa operar poderosamente, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que cada vida, Senhor, que for alcançada por essa live, possa, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, ser impactados pelo poder da palavra. Sejam, Senhor Deus, ó Pai, confortados, ó Deus, ó Pai, consolados pelo Espírito Santo. Eu clamo, ó Espírito de Deus, se revele através das Escrituras, manifeste, ó Deus, o seu poder, a sua glória, em nome de Jesus. Espírito Santo, transborde as suas bênçãos, Senhor, nesta noite. Mais uma vez fale com o seu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao seu nome. Meus irmãos, a paz do Senhor.
É um motivo de muita alegria poder estar novamente na presença de Deus, em comunhão com os irmãos, e mais essa live pela bondade e misericórdia de Deus. E uma das coisas que mais muitas vezes tem sido negligenciados é a maneira como que nós abordamos a necessidade da saúde e da estabilidade conjugal. Muitas vezes nós trabalhamos de forma muito superficial. Amém, irmã Denise, estaremos orando sim. Nós tratamos este assunto de uma forma muito superficial, sem profundidade. A gente precisa entender quais são os pilares que permeiam a necessidade que estabelece uma estabilidade conjugal, que traz para a nossa vida uma segurança, uma cobertura espiritual que só pode ser vinda de Deus. E muitas vezes a gente pensa que algumas circunstâncias das nossas vidas é porque a gente espera muito do outro e não olha para as nossas próprias ações e de que maneira eu posso ser a mudança que eu quero que aconteça no meu casamento. Qual é a minha responsabilidade no meu matrimônio, com o meu cônjuge, e de que maneira eu posso cooperar para que eu tenha um casamento saudável e eu possa ter contentamento na minha vida matrimonial, dentro da realidade que eu vivo. Porque na maioria das vezes nós falamos de uma forma tão superficial que fica inatingível para aqueles que vivem uma realidade muitas vezes muito difícil, dolorida, de traumas, de dificuldades, até mesmo de insegurança. Na maioria das vezes nós queremos obter um contentamento mais momentâneo. Nós nos conformamos com pequenos alívios e com pequenos momentos de superficialidade da felicidade. Não é que o casamento ele é isento de lutas, de batalhas, de dificuldades, até mesmo de incompreensões, de discussões. Não tem nada a ver. O que eu quero dizer é que existe em Deus a possibilidade de nós vivermos a plenitude da vida matrimonial, de bênçãos, da misericórdia e da ajuda de Deus para sermos felizes. E eu quero falar sobre quatro bênçãos que são pilares que cooperam para que o seu casamento venha a ser um casamento protegido e blindado por Deus. E eu quero compartilhar um pouco com você algo muito importante que muitas vezes nós negligenciamos e não damos tanta importância. Porque talvez nós poderíamos pensar assim, mas é tão natural, como isso pode afetar a minha vida? E eu preciso compreender assim que a nossa vida espiritual, ela se resume na seguinte questão: em nós entendermos que as escrituras são um manual de vida, de compreendermos que aquilo que nos traz malefícios são todas as vezes que eu quebro a aliança e que eu quebro os mandamentos de Deus, e isso acarreta em malefícios para a minha vida. Diz no livro do Gênesis, no capítulo 28, versículo 15, que quando nós deixamos de dar ouvidos a Deus, que nós não abençoamos que nós não permitimos que as bênçãos de Deus estejam sobre nós através da obediência, a Bíblia diz assim que quando nós não damos ouvidos, endurecemos o coração, quando nós não observamos os estatutos de Deus e os seus mandamentos, todas as maldições nos alcançarão. Toda vez que nós quebramos a aliança, que nós quebramos os mandamentos, nós perdemos a cobertura e a proteção espiritual, porque é só a obediência que pode nos proporcionar isso. Mas ainda assim não quer dizer que Deus não tem misericórdia e amor pela nossa vida. Ele sempre vai insistir para que nós possamos estar debaixo do seu cuidado, da sua proteção, e Ele vai trabalhar para nos resgatar no centro da vontade dEle. E eu quero falar sobre a primeira bênção.
A primeira bênção que norteia a vida de um casamento que é blindado por Deus. É muito difícil, mas a primeira bênção que estabelece uma estabilidade conjugal é a bênção da santidade. E isso é estabelecido antes do casamento. Parece clichê você falar que antes de você estabelecer uma relação matrimonial, conjugal, antes de vocês casar no civil, antes de você casar na igreja, você precisa também já estabelecer uma cobertura espiritual sobre o seu relacionamento, para que você não venha ter consequências quando você estiver casado, casada. E a gente muitas vezes negligencia isso porque a gente não compreende que tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu, que tudo que nós praticamos resulta em consequências para a nossa vida. E eu vou falar de novo, qual que é a primeira bênção? É a bênção da santidade. Ou seja, o que a Bíblia permite quando nós estamos namorando, quando nós estamos noivos, quando a gente ainda está conhecendo aquele que vai fazer parte da nossa vida, que vai envelhecer conosco, que vai ser aquele que vai ser o cabeça da casa, aquele que vai ser o sacerdote, aquela que vai ser a auxiliadora, aquela que vai te ajudar como auxiliadora idônea, como mulher virtuosa, aquele que vai ser o provedor, aquele que vai proporcionar a provisão, a segurança e a proteção. A responsabilidade do homem no casamento é prover, trazer segurança, trazer proteção e ser responsável pela espiritualidade da sua família. Ele vai nortear cada vez mais a busca, o comprometimento e também a cobertura espiritual da responsabilidade que foi otorgada por Deus pela vida dele. E a mulher, ela foi chamada para ser auxiliadora idônea. Ela vai auxiliar na provisão, na segurança, na proteção, e ela vai caminhar lado a lado. E é aí que muitas vezes nós nos perdemos, porque nós muitas vezes fazemos a nossa escolha nos nossos relacionamentos, e muitas pessoas estão sendo frustradas na sua vida sentimental, porque têm sido movidos pela carência, têm sido movidos pelo medo da solidão, pela demora de não conseguir talvez encontrar alguém que possa compartilhar a sua vida. E muitas vezes fazem escolhas que farão com que você sofra e tenha consequências para o resto da sua vida. E tragam malefícios para você. Então, um dos fatores importantes que é uma das primeiras bênçãos estabelecida pela vida conjugal abençoada, protegida e blindada por Deus é a bênção da santidade. E a gente tem o respaldo que a Bíblia diz que a relação sexual ela só é abençoada quando é dentro do matrimônio. Diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que por essa razão o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse processo não também de deixar, é deixar geograficamente, deixar territorialmente e também deixar emocionalmente os pais. E muitos cônjuges, por não ter isso bem resolvido, traz essa bagagem de ainda estarem ligados, às vezes geograficamente, emocionalmente aos pais, e não cumpre o mandamento de Deus que o Senhor dizendo, deixa pai e mãe e une a sua mulher e vocês se tornarão uma só carne. Qual é a forma quando você se torna uma só carne? Paz do Senhor, pastora Sueli, paz do Senhor, minha querida. Saudades, viu, amada? Você se torna uma só carne através da intimidade, através da relação sexual. Por isso que Deus, ele orienta através das escrituras para que a relação sexual seja acontecida apenas dentro do matrimônio, quando estiverem casados.
E quando você está fora dessa bênção da santidade, você traz para sua bagagem conjugal problemas emocionais, você traz muitas vezes dificuldades que afetam o seu relacionamento com Deus. Toda a imoralidade sexual cometida antes do casamento traz problemas emocionais, psicológicos e também afetam o seu relacionamento com Deus. A primeira bênção que permeia a estabilidade conjugal é a bênção da santidade. Por isso que diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. Você entende que talvez você possa dizer, mas irmã Rafaela, eu estou agora na presença de Deus e eu não tenho mais essa proteção da santidade, eu não sou mais virgem, e o que eu posso fazer? Isso pode ser gerado pelo arrependimento. Você precisa compreender que o arrependimento vai fazer com que você se volte de novo debaixo da proteção e da cobertura de Deus. Mesmo que você possa ter tido outros relacionamentos, você possa ter tido laços de almas com outras pessoas, mas Deus está dizendo, é o arrependimento, é a postura, o posicionamento que você tem agora, diante de uma vida de consagração, de santidade, de pureza, faz com que você se coloque debaixo de uma proteção espiritual. Como diz em 1 Coríntios 7:9, se você não consegue se conter, case-se, mas você precisa escolher o seu cônjuge pela direção de Deus. Porque todo casamento que infelizmente, precocemente, teve uma escolha de se render à imoralidade sexual ou tiveram relações sexuais antes do casamento, trouxeram para o casamento uma bagagem espiritual maligna, afetando a intimidade, inibindo muitas vezes a intimidade do casal, afetando significativamente essa área, naquilo que deveria ser bênção dentro do matrimônio, começam a trazer efeitos da aliança que foi quebrada quando ainda não eram casados. Problemas emocionais, problemas conjugais e abrindo a portas para outros tipos de pecados na área da sexualidade. Também, a segunda bênção importante que permeia a segurança e para que o casamento seja blindado é que que você também precisa ter a bênção dos seus pais. A gente precisa entender que existe um único mandamento com promessa, é aquele que falou assim, que é para honra o teu pai e a sua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. E os pais, eles são também uma representatividade de autoridade espiritual sobre os filhos. E falando um pouco da primeira bênção, toda vez que você quebra a primeira bênção, a primeira aliança da santidade, você como instrumento de Deus da terra, o Senhor que proporciona cobertura espiritual pela obediência, faz com que você como instrumento de Deus descobre espiritualmente os seus filhos na área da sexualidade, trazendo consequências significativas para que os seus filhos repitam o que você fez ou que venham quebrar tudo que Deus condena na Bíblia, tudo que Deus relativa como pecado de imoralidade sexual, biblicamente. Para que eles venham reproduzir isso quando isso é quebrado. Se você não cobre os seus filhos espiritualmente nessa área, como instrumento de Deus, obedecendo ao Senhor, você pode trazer para o seu casamento uma desproteção espiritual na área da sexualidade para os seus filhos, que são a sua herança. E como eu estava falando da segunda bênção, é a bênção dos pais. A Bíblia vai dizer assim, em Gênesis, a parte A, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixa o seu pai e sua mãe. Todo cônjuge que não consegue deixar o seu pai, não apenas territorialmente, geograficamente, mas principalmente seu pai e sua mãe emocionalmente,
ele traz uma bagagem de peso emocional, de imaturidade, de inconsistência e de irresponsabilidade. Você vê muitas vezes casamentos serem destruídos porque existem uma interferência dos pais na vida conjugal, impedindo o crescimento, o amadurecimento, impedindo uma comunhão e uma comunicação saudável, afetando diretamente no diálogo e afetando principalmente na maneira como que se está construindo uma família. Todas as vezes que um homem e uma mulher não conseguem deixar geograficamente ou emocionalmente os seus pais, eles, infelizmente, eles permitem que a sua família seja uma reprodução do que foi o casamento dos seus pais. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você construa a sua vida conjugal debaixo da direção de Deus, para que você não venha repetir os mesmos vícios que os seus pais cometeu com a sua mãe e com o marido. Para que você não venha repetir os mesmos vícios que a sua mãe cometeu com o seu pai, como mulher. E que vocês não venham reproduzir os mesmos erros que fizeram com que a vida conjugal viesse ser uma vida de traumas, sofrimento, de machucados, de pecados e de destruição e fracasso. Então, se você não quer ter uma vida conjugal fracassada, derrotada, você precisa entender que o primeiro passo é você conseguir deixar seu pai e sua mãe e construir em Deus uma vida estruturada mediante aquilo que a Bíblia pede para você ser. Que tipo de mulher a Bíblia está pedindo para você ser e que tipo de homem você está sendo. Quando você deixa de estar com seus ouvidos aguçados para o Espírito Santo, na maneira como que Deus quer que você trate com a sua mulher, a maneira como que você precisa estabelecer a sua estrutura conjugal e começa a dar ouvidos a outras pessoas, a terceiras pessoas fora do seu casamento, você abre porta para que o inimigo tenha legalidade já a partir do momento que você não deixa emocionalmente os seus pais, a divisão, que é uma das essências de Satanás, permaneça dentro do seu casamento. Porque a Bíblia não diz aquilo que Deus une, o homem não pode separar. Que vocês são um cordão de 3 dobras que ninguém pode quebrar. Você, o seu marido e a sua esposa. Mas quando você permite a interferência dos seus pais no seu casamento, você já dá legalidade para que o inimigo estabelecesse uma das suas maiores essências, que é dividir, contender e trazer conflitos. Isso traz desgaste para o casamento. E é muito importante que os pais abençoem o casamento. É isso que aconteceu com Rebeca. A família dela a abençoou. A Bíblia diz assim, quando Abraão manda buscar uma mulher para Isaac, porque ele já tinha 40 anos, ele entendeu, eu preciso buscar no meio da minha parentela. Porque eu não posso casar o meu filho com um jugo desigual, com alguém que possa tirá-lo da presença, com alguém que não vai fazer com que ele adore o Deus Altíssimo, o Deus ao qual servimos, que não professe a mesma fé que ele. Então vai dizer em Gênesis, no capítulo 24, 58, 60, é quando a família dela abençoa a Rebeca. E essa bênção é uma das bênçãos que estrutura também a cobertura e a blindagem do casamento. Que diz assim, e chamaram Rebeca e disseram, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Uma das coisas que implicam quando os pais não abençoam, principalmente os pais que são contra no casamento, ou de alguma forma ou outra, por implicância ou não aceita o casamento e não abençoa, ele tira uma bênção de todas as áreas da vida do casal. Daí você vê que o casal vive
ininterrupta, problemas na vida financeira. Os casais, vocês podem verificar que os casais que não tiveram a bênção dos seus pais têm problemas significativos na vida financeira. Porque quando vem a bênção dos pais, as bênçãos sobre todas as áreas, que você seja próspero, que você, a sua madre, seja abençoada e você possa gerar muitos filhos. E a bênção dos pais tem a representatividade de todas as áreas da nossa vida. Eles são autoridade espiritual, é a representatividade do instrumento de Deus para proporcionar cobertura e bênção sobre as áreas da nossa vida. E eu comecei a observar, em alguns casos que a gente observou, que a gente teve a oportunidade de ser instrumento de Deus e aconselhamento, que todos os casais que não tiveram as bênçãos dos pais, ou a mãe ou o pai foi contra o casamento, eles tiveram problemas na área financeira e não conseguem ter prosperidade. Todos os projetos que começam a tentar sair do papel são abortados. Isso é muito sério. Então eu falei da bênção da santidade, a bênção dos pais e também falo sobre a bênção civil. Deus, ele é muito criterioso a despeito do que diz sobre as leis da terra. Uma das formas para nós entendermos que todas as brechas das nossas vidas precisam ser fechadas. Tem um texto bíblico que diz assim, que se você tropeça em um dos itens da lei, você se torna culpado por todos. Então, o que é transgredir a lei? É não cumprir, não observar. E uma das formas que tem perante a lei do homem, que estrutura e que dá a significância de que você está casado com um homem, você está casado com uma mulher, é quando você estabelece essa união num cartório civil. Eu falei sobre a bênção da santidade, falei sobre a bênção dos pais, e a terceira bênção é a bênção civil. Pelas autoridades instituídas na terra, o seu casamento está sobre o respaldo da autoridade terrena. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, muitas das vezes a gente pensa, mas será que tem algum problema? Eu já vivo muitos anos, amasiada, e não tem problema algum. Mas pela autoridade, o seu casamento só é reconhecido se você for casado num cartório de registro civil e se você tem uma certidão de casamento. E todas as vezes que nós abrimos legalidades, nós abrimos uma porta para que Satanás tenha legalidade. E muitas vezes, meus irmãos, até mesmo quem é casado legalmente na vida conjugal, é casado no civil ainda, possui grandes batalhas travadas na vida conjugal. Você vê tantas consequências que o adultério traz para o casamento, traz um declínio espiritual, moral muito grande. O adultério, ele afeta significativamente a vida emocional, a vida psicológica de um dos cônjuges. Ele permite também que abre porta para que o outro cônjuge venha repetir o erro que o outro cometeu. E eles fiquem neste cativeiro vicioso de pecado, porque você quebra uma aliança que foi instituída no altar de Deus. O adultério tem destruído de forma sutil muitos casamentos. Mas talvez você possa dizer assim, aconteceu, perdoou e ainda estão juntos, mas isso não significa que eles estão felizes.
trouxe consequências espirituais, emocionais, psicológicas. Um dos cônjuges muitas vezes com depressão, com transtornos de ansiedade, com insegurança, trouxe uma reprodução do mesmo erro. O outro cônjuge teve a oportunidade de também repetir o pecado. E a quebra da aliança trouxe destruição ministerial, destruição até mesmo profissional, porque o adultério leva à bancarrota financeira. Porque o dinheiro muitas vezes da família, daquilo que é para trazer provisão para sua casa, é desviado para investir e financiar o adultério e o pecado. E a gente precisa fechar essas brechas. E a quarta e última bênção é a bênção sacerdotal, a bênção espiritual. As 4 bênçãos que permeiam o casamento é a bênção da santidade, a bênção dos pais, a bênção civil e a bênção sacerdotal. Você precisa da estrutura espiritual que permeia e sustenta e proporciona suporte para a sua vida conjugal. Se você ainda, mas eu sou casada no civil, você precisa receber a bênção daquele que é responsável pela sua espiritualidade, pelo aquele que é autoridade espiritual sobre a sua vida. Em 2 Coríntios 3,14 diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você precisa da bênção daquele que é autoridade, daquela que é autoridade espiritual sobre a sua vida. Essas 4 bênçãos são pilares que sustentam uma estrutura espiritual sobre o casamento, que não isenta os casais de dificuldades, de batalhas, de desgastes, mas são estruturas importantes e necessárias para que você tenha um casamento saudável. Mesmo que você em algum momento na sua vida você possa ter quebrado a aliança do casamento, Deus é um Deus longânimo e misericordioso e Ele quer salvar a sua vida, salvar o seu casamento, e Ele quer fazer com que você possa ter contentamento novamente. Ele quer que você novamente possa ter uma vida de alegria, de contentamento. E nós precisamos observar alguns pontos significativos. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa intimidade conjugal e a gente deixa de olhar para as escrituras que diz assim, não vos priveis por muito tempo para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. A Bíblia também fala assim para nós não negligenciarmos a comunhão. Todas as vezes que a comunicação, o diálogo. Hoje os casais não conversam mais, não conseguem terminar uma frase, não se ouvem mais. É por isso que a Bíblia vai dizer, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muitos não têm mais contentamento de chegar na sua casa e ter o contentamento de conversar com seu marido, com sua esposa, e muitas vezes preferem estar lá fora de casa, por estarem cansados, por passarem num momento de estafa na vida conjugal, na vida matrimonial, que estão extremamente cansados, extremamente esgotados diante das dificuldades. Mas não entende que muitos dos sofrimentos que muitos casais têm enfrentado é devido às alianças que foram quebradas, às bênçãos que não foram recebidas, às estruturas que deveriam buscar no Senhor. E nós precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, permitir que nós possamos ser moldados por Deus como mulher, como homem de Deus. Eu preciso olhar para as escrituras e me perguntar se eu estou sendo a mulher que a Bíblia diz que eu tenho que ser, se eu estou sendo o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Nós não podemos mais fingir uma realidade matrimonial que se limita a um falso contentamento, uma falsa felicidade, que nós possamos nas redes sociais, mas dentro do lar estão a ponto de se separar. Brigas, discussões, divisões, contendas, o amor se esfriando. O Espírito Santo, ele quer novamente gerar dentro de você a oportunidade de você buscar no Senhor a restauração e o renovo da sua vida conjugal e matrimonial.
Eu creio no nome de Jesus Cristo que neste tempo, Deus é um Deus que vai de encontro com o que nós precisamos. Eu entendo que muitas das coisas que nós enfrentamos na vida conjugal, muitas das vezes nós não temos o suporte espiritual porque não dá mais para confiar a nossa intimidade para muitas pessoas. Porque muitas vezes você pode até ter tido o desejo de buscar ajuda a alguém, mas a partir do momento que você abriu a sua intimidade, você foi exposta. A partir do momento que você quis ajuda, você quis o socorro, você foi exposta, você foi exposto e rotulado. Nós não temos mais tido a demanda de uma liderança que se preocupa com setores importantes da igreja. E a gente precisa entender que a gente só vai ter uma igreja curada, sarada, uma igreja liberta se os casais foram curados, sarados, libertos, se a família forem curados, sarados e libertos. E é por isso que a gente vê em um declínio espiritual muito grande, porque a gente tem visto cada vez mais uma crescente de casais, principalmente casais cristãos evangélicos, que vivem uma mentira, um engano, um relacionamento superficial. Estão infelizes, estão cada vez mais distantes e não perceberam quando o inimigo começou a se infiltrar e trazer distanciamento entre eles. É tempo de nós fecharmos as brechas. Fazemos como Neemias e erguer os nossos muros de proteção, repararmos as brechas e declarar que Satanás não tem mais legalidade sobre a nossa vida conjugal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser abençoado, e que o poder de Deus seja sobre você em todas as áreas da sua vida. A paz do Senhor Jesus.